Mais uma vez, o meu bom dia, meu abraço querido a todos os que estão aqui na igreja, a nossos irmãos que nos visitam, aos nossos amigos que nos acompanham aí pela TV Novo Tempo, pela internet, onde você está, onde você estiver, que o Senhor alcance sua vida, que o Senhor alcance o seu coração. Como é bom podermos estar na casa de Deus. Como é bom quando nós nos encontramos em nome do Senhor. Esse é o momento de abrir a palavra de Deus agora. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8. E agora que você tem sua Bíblia aberta aí, eu quero convidar você a inclinar sua fronte e juntos erguemos uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que bênção estarmos na tua casa hoje. Que bênção termos esse dia separado especialmente para louvar e te adorar. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcança. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos cobre. A tua graça nos reveste. E recebemos a bênção e o presente de podermos nos achegar na tua presença, Senhor. A tua palavra está aberta agora. Nós queremos ouvir a tua voz. Todos nós precisamos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. A nós que estamos aqui na igreja, aos amigos que nos acompanham pela televisão, pela internet, que o teu amor nos alcance, que o teu Espírito fale individualmente a cada um de nós. Por favor, Senhor, silencia a minha voz agora e que nenhuma outra voz seja ouvida senão a tua. Eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Vamos testar? Obrigado. Hoje eu quero voltar a falar um pouco sobre a igreja. A gente já conversou um pouquinho sobre igreja, mas eu quero perguntar de novo para você. O que é igreja? Você já parou para pensar sobre o que é igreja? Sempre que nós falamos em igreja, a primeira imagem que a gente tem é do prédio, é ou não é? Eu vou à igreja, você pensa no lugar, você pensa no prédio, olha que igreja bonita, aquela igreja é muito bonita, aquela igreja é muito simples, aquela igreja é muito pequena, aquela igreja é muito abafada. Mas embora essa definição não esteja errada, essa não é a melhor definição para a igreja, ou não é a única. Os dicionários falam que igreja é prédio também. Mas os dicionários também se referem à igreja como sendo pessoas. O dicionário Michaelis, não sei como é que fala isso aqui, se é Michael, Michaelis, não sei. Mas esse dicionário, ele diz assim, ele define igreja como sendo templo dedicado ao culto cristão. Qualquer templo consagrado ao culto. As atividades religiosas realizadas em uma igreja. Conjunto de cristãos. Você percebe que ele fala do templo, mas ele também fala das pessoas, do conjunto de cristãos. O Aurélio já traz uma visão diferente. Conjunto de fiéis de uma religião.
a congregação de todos os católicos, catolicismo, autoridade eclesiástica, e por fim ele fala no edifício dedicado ao culto. Mas eu gostei muito da definição da Wikipédia. E a Wikipédia diz assim, olha, a palavra igreja vem do grego eclesia, que chegou a nós através do latim, eclésia. Essa é uma instituição religiosa cristã separada do Estado, ou uma comunidade de fiéis ligados pela mesma fé, submetidos aos mesmos chefes espirituais. Cabe à igreja fazer caridade, administrar o dinheiro do dízimo, o dinheiro das ofertas, construir templos, ordenar sacerdotes, manter esses sacerdotes e repassar para os seus crentes a interpretação da igreja sobre a Bíblia. Ou seja, eu tenho uma visão muito ampla de tudo que envolve igreja. Igreja fala das pessoas, igreja fala desse encontro das pessoas, igreja fala do lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Jesus instituiu a igreja. Foi Ele que instituiu. E quando Jesus instituiu a igreja, Ele não estabeleceu prédio, Ele não construiu prédio. Jesus apenas reunia as pessoas, Ele chamava as pessoas ao redor de si. Para Cristo, quando Ele falava da igreja, Ele falava de pessoas. E o templo era apenas o prédio que abrigava a igreja, que abrigava aquelas pessoas. Na Bíblia, quando a Bíblia se refere ao prédio, geralmente ela usa a expressão templo ou sinagoga. Mas quando na Bíblia fala em igreja, especialmente o Novo Testamento fala muito sobre igreja, a abordagem sempre é em relação às pessoas que frequentam as reuniões religiosas. Não importa onde as pessoas estavam reunidas, as pessoas podiam estar reunidas numa casa, as pessoas podiam estar reunidas num templo, as pessoas podiam estar reunidas na sinagoga, mas ali estava a igreja de Deus. Eu separei vários textos, nós vamos ler só esse que a sua Bíblia está aberta. Mas você pode olhar Mateus capítulo 16, verso 18, você pode olhar Mateus capítulo 18, verso 17, você pode olhar Atos capítulo 5, verso 11, Atos capítulo 11, verso 22, e nesse texto que está aí aberto para você, Atos capítulo 8, verso 3, a Bíblia diz assim, olha, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. O que Saulo fazia? Perseguia a igreja. A Bíblia usa a expressão, ele assolava a igreja. Ele não destruiu nenhum prédio. Quando a Bíblia diz que ele destruía, ele assolava, ele maltratava, ele perseguia a igreja, a Bíblia está dizendo que ele corria atrás das pessoas que compunham a igreja. Ela podia estar reunida no templo, numa sinagoga, numa casa, em qualquer lugar. Ele ia lá onde estava a igreja reunida. A própria palavra bíblica para a igreja, eclesia, ela tem um significado que remete muito a isso daqui. Segundo o Portuguese Strong's Dictionary, ou o dicionário bíblico mais usado, que é o Strong, ele diz assim, eclesia é reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Não é só religioso. Para eles não era só religioso. Eclesia também é a assembleia do povo reunida. Qualquer tipo de ajuntamento de pessoas ou de multidão. E por fim, ela acabou tomando a conotação da assembleia dos cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Ou simplesmente um grupo de cristãos. Isso é a igreja. A igreja foi estabelecida por Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16.
E a você que nos acompanha aí pela TV Novo Tempo, a você que nos acompanha pela internet, pega a sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 16, dá tempo, pode ir lá buscar a Bíblia. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Colossenses agora, por favor. Colossenses capítulo 1, logo no comecinho. Colossenses capítulo 1, no verso 18. Falando sobre Cristo, o apóstolo Paulo escreveu assim: Ele quem? Ele quem? Cristo Jesus. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Então a Bíblia nos diz que Cristo foi quem instituiu a igreja. Quando ele olha para Pedro e diz, você é Pedro, e sobre esta pedra, a gente não entende que ele estava definindo Pedro como a rocha onde a igreja seria estabelecida. Mas ele fez um trocadilho, você é Pedro, e sobre esta pedra. Ele é o fundamento, ele é Cristo. Foi ele que fundou, foi ele que institucionalizou, foi ele que colocou a igreja. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é quem coordena, ele que lidera. Tudo que a igreja pode e deve fazer é seguir os ensinamentos e as orientações de Cristo. Mas se Cristo foi quem instituiu a igreja, por que ele fez isso? Para que você vem aqui hoje de manhã? Você veio aqui fazer o quê? Por que eu fico chamando você para sair de trás da televisão e vir aqui para a igreja? O que é que Cristo tinha em mente quando ele pensou na igreja? Quais eram os objetivos dele? Eu quero convidar você a ir para o livro de Atos agora, por favor. Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, distribuíam o resultado entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4, por favor. Versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era o coração, e era uma a alma, os sentimentos, os pensamentos. Da multidão dos que creram, um era o coração e uma era a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, tudo, porém, lhes era comum.
Com grande amor, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça, porque nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos discípulos, e estes distribuíam a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade. Você percebe alguma diferença entre a igreja descrita aqui na Bíblia e a igreja que eu e você vivemos hoje? Me dá a impressão de que à medida com que nós somos institucionalizando a igreja, nós somos perdendo um pouco do foco do que é ser igreja. Claro que, como tudo da Bíblia, eu não pego palavras literais. Pessoas que pegam palavras e de frases isoladas querem montar doutrina, isso nunca construiu nada. A máxima teológica é que um texto fora do contexto é só um pretexto. Ele não leva a nada. Eu tenho que olhar o contexto. Eu tenho que entender o que Deus está dizendo. Da Bíblia eu tiro princípios. Então, quando eu olho para a igreja do Antigo Testamento, o que eu percebo dos princípios daquilo que Deus tem para a sua igreja, eu separei algumas coisas. Primeiro, a igreja vivia em unidade. A Bíblia diz assim: uma era a mente e um era o coração. Eles viviam em unidade. Eles caminhavam como um corpo. A segunda coisa que eu vejo é que eles viviam em comunidade. Eles faziam tudo juntos. Eles comiam, eles pregavam, eles oravam, eles curavam os doentes. Eles lutavam e trabalhavam pelos mesmos ideais. Ensinaram para a gente de que a igreja é um lugar onde você vem, assiste um sermão e rápido vai embora para casa. Nos ensinaram não a reverenciar, mas nos ensinaram a santificar com tanta ênfase o templo, que a gente é proibido quase de se abraçar, de se confraternizar. Mas o que a Bíblia me diz que eles faziam era viver em comunidade, tanto na igreja quanto nas casas. Por isso eles eram unidos. Por isso eles pensavam iguais. A outra coisa que eu vejo nesse texto bíblico é que eles se apoiavam uns aos outros. A igreja também serve para isso. Eles não só repartiam o pão. Eles não só repartiam os seus bens, eles se apoiavam em tudo. Por favor, lembre, a igreja naquela época era perseguida. Era maltratada. Os cristãos que eram pegos pelo governo romano eram massacrados e mortos. Então eles se apoiavam completamente, eles se amparavam. Nós somos perseguidos hoje, sim ou não? Quantos têm problema com escola ou com trabalho por causa do sábado? Quantos já tiveram problema no escritório por fidelidade conjugal? Porque não aceitaram trair o marido ou a esposa. A igreja de Deus sempre foi perseguida. Então, a igreja se reúne para que nós possamos nos apoiar uns aos outros. A Bíblia também diz que eles estudavam a palavra, estudavam a Bíblia, estudavam a fundo. Os apóstolos pregavam. A Bíblia também diz que eles se reuniam no templo, ou seja, eles se encontravam para o culto de adoração, para louvar ao Senhor. Eles também testemunhavam de Cristo. Eles pregavam o Evangelho. E o resultado de tudo isso
Diz a Bíblia que a igreja crescia. Dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, o resumo de tudo isso que nós lemos aqui é que a igreja serve para que nós nos apoiemos espiritualmente. Que a nossa comunhão com Deus seja melhor. A igreja também serve para que nós possamos viver em comunhão, em comunidade. Porque nós vivemos melhor assim. E a igreja também serve para que, em grupo, em conjunto, nós possamos pregar o Evangelho. Cumprir o chamado e a comissão que o Senhor nos ensinou. Você entendeu por que Cristo estabeleceu a igreja? Você entendeu por que a igreja é tão importante? Por que nós precisamos tanto da igreja e dependemos tanto dela? Mas eu preciso concordar com muitas pessoas de que Cristo não definiu nenhuma instituição. Ele não definiu nenhuma denominação religiosa. Mas na Bíblia ele deu as características do seu povo. João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? A saber, são aqueles que fazem o quê? Creem. Então a primeira coisa que a igreja deve fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Senão, é uma igreja cristã. Nós não adoramos a cruz. Nós só adoramos a Deus. A cruz é apenas um símbolo que nos remete ao amor de Cristo, ao sacrifício de Jesus. Mas a primeira coisa que a igreja precisa fazer é crer em Cristo. Romanos capítulo 1, verso 5, somos, pois, justificados pela fé. Se não tiver fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então a primeira característica bíblica que eu vejo que Cristo deixou é que a igreja precisa crer em Cristo Jesus. A segunda está em João capítulo 15, por favor. Essa é a minha listinha. Não estou dizendo que ela está completa, mas eu separei algumas características. A segunda está aqui em João capítulo 15, verso 5. Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A segunda característica da igreja, dos filhos de Deus, sabe qual é, João? Permanece ligado com Jesus. A gente não encontra com Jesus de vez em quando aqui na igreja. Nós permanecemos ao lado de Jesus. Nós cremos nele e vivemos em constante e permanente comunhão com Cristo. Depois aqui em João capítulo 15, no verso 14, ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o quê? Então não adianta dizer eu creio, eu amo Jesus e não fazer nada na direção dele. O meu amor é demonstrado ao Senhor em obediência, é viver de acordo com aquilo que ele ensinou, é viver de acordo com aquilo que ele me pediu. Tiago capítulo 2, verso 26, a fé sem obras é morta. Claro que essa obediência não salva. É apenas uma resposta de amor. O que salva, Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2. Verso 8. Porque pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Então, essa igreja crê e professa o nome de Jesus. Essa igreja, ela vive em constante comunhão com Jesus. Essa igreja obedece às coisas que o Senhor nos ensinou. Essa igreja entende que a salvação é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a graça do Senhor que nos alcançou. Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16. No verso 16, Jesus disse assim: quem crê, desculpa, eu não ouvi, quem crê? Quem crer e for batizado, esse será salvo. Ou seja, quando eu encontro esse grupo de pessoas que me levam a Jesus, quando eu me deparo com a graça do Senhor Jesus, qual é o próximo passo que eu dou? É o batismo. No modelo que Jesus foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, da maneira como ele foi, mas precisamos ser batizados. A igreja prega, vive, ensina o batismo. Depois, 1 João capítulo 5. Lá no finalzinho, antes do Apocalipse, primeira carta de João. Capítulo 5. Verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando fazemos o quê? Quando amamos a Deus e o que mais? Praticamos os seus mandamentos. Apocalipse 14, verso 2, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos. Não tem como crer no Senhor Jesus, não tem como ser salvo pela graça em Cristo e não mudar nada na vida. E está aqui, tá na palavra. Mas, amigos, eu entendo que a maior parte de nós vem muito bem até aqui. Até aqui a gente se identifica como igreja, sim ou não? Não tem problema. Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, para lá. Jesus não falou para vir? Ele não entrou na igreja e disse assim: então, gente, quem crê em mim, vem e fica por aqui. Foi isso que ele falou? Alguém disse para nós que o nosso papel é ser batizado, sentar na igreja e passar o resto da vida sentado aqui. Vão! Essa é uma das ordens mais imperativas que tem em todo o texto bíblico. Eu tenho autoridade. E essa autoridade eu vou dar para vocês, então vão.
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns de nós ignoram a organização da igreja. Ah, não, eu não preciso de igreja. Outros idolatram essa organização e entendem que o chamado de Deus é para sentar aqui e ficar quietinho aqui dentro. Deus nos chama para nos reunir. Deus nos chama para nos abraçar. Deus nos chama para viver em comunidade. Lemos isso ali em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. Eles viviam em comunidade, mas eles não ficavam o tempo todo sentados no templo. Dali eles saíam, dali eles iam para as casas, eles iam para as ruas, eles pregavam. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A igreja não serve só para sermão, a igreja serve para viver em comunidade. Mas é aqui que nos abraçamos, é aqui que nos fortalecemos para cumprir a missão evangélica. Por isso eu preciso dizer algumas coisas para vocês. A igreja não é perfeita. A igreja está muito longe de ser perfeita. Porque embora a igreja seja fundamentada em Cristo Jesus, ela é formada de seres humanos. Todos nós que estamos aqui somos humanos, sim ou não? Deixa eu perguntar. Quem aqui é pecador? Eu sou o pior. Se eu frequento uma igreja onde todo mundo, até o pastor, é pecador, a igreja vai ser falha. Isso quer dizer que qualquer organização religiosa do mundo é lotada de gente muito boa, de gente muito bem intencionada, mas essas pessoas bem intencionadas também são pecadores, eles também são falhos, eles têm problemas, eles têm falhas. E frequentemente nos decepcionamos com a igreja, porque vemos as falhas dos outros. Meu Deus do céu! Por que a gente tem tanto prazer em criticar os outros? Achando que eu sou melhor do que eles. Achando que eu não tenho problema. Viu o que fulano fez? Viu o que fulana falou? Olha o que está acontecendo ali. Ei, olha para cá primeiro. Eu tenho visto muita gente abandonar a igreja porque não gostou do que o outro fez. Deixa eu perguntar, o que Deus tem a ver com isso? Você fica chateado, eu fico chateado com você e por sua causa eu abandono a Deus. O que Deus tem a ver com isso? E que direito tenho eu de dizer que você está errado e de que eu estou certo? Filho, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você pode entrar em qualquer igreja do mundo. Você vai ver problemas. Até aqui dentro. Inclusive, principalmente aqui dentro. Porque a igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. A igreja é uma reunião de pecadores. Que temos fraquezas diferentes. Aquilo que é sua fraqueza não é necessariamente a minha. Mas aquilo que não é problema para você, com certeza vai ser problema para mim. Por isso que mesmo a igreja sendo falha, nós precisamos dela. Porque aqui nós nos apoiamos, nós nos abraçamos. Eu estou completando quase 30 anos de ministério. Esse ano eu fecho 30 anos.
Ao longo desses 30 anos, eu tenho visto centenas de reformadores. De pessoas que criticam a igreja, não só a igreja adventista, muitas outras. Vai para a internet, você vai encontrar gente descendo o casquete em tudo que é denominação. O problema é que esses reformadores entendem que a igreja, que são vocês, tem problema e ele não tem. Eu já vi cada coisa que a gente fica arrepiado de imaginar. Sabe por quê? Porque, em geral, essas pessoas que criticam as igrejas, pouco tempo depois vem a público os grandes problemas que eles têm. Em geral, nós gastamos tanto tempo e tanta energia para criticar os outros, porque, no fundo, nós estamos fugindo dos nossos próprios problemas. E é aqui a desgraça. É quando eu não reconheço que eu sou tão pecador quanto você. Então vou dizer duas coisas. Primeira, é que a igreja precisa de você. Eu preciso de você. Porque eu amo você. A segunda, é que a igreja não precisa de críticos. A igreja precisa de amor. A igreja precisa de compreensão mútua, de amparo. Críticas, discussões, fofocas, intrigas. Isso é obra de quem? É Deus que põe isso dentro da igreja? E a pessoa se sente enviada de Deus para trazer racha, para trazer cisma. E sabe por que o inimigo planta tanta intriga dentro da igreja? Porque ele quer nos dividir. Ele quer nos separar. Tudo isso termina em fraqueza espiritual, em apostasia. Não leva absolutamente a lugar nenhum. Ele quer nos separar porque ele sabe que separados nós somos muito mais frágeis. E ele fica desesperado porque ele sabe que juntos nós somos fortes. Separados somos frágeis. Juntos somos fortes. Por isso eu preciso da igreja. Porque embora ela tenha falhas, é aqui que nós nos abraçamos. É aqui que nós nos apoiamos. É aqui que nós nos confraternizamos. É aqui que nós fortalecemos uns aos outros. A segunda razão pela qual eu preciso da igreja, e eu estou falando como quem já tentou ser cristão sem igreja, é porque eu tenho que cumprir a comissão evangélica de pregar o evangelho. E eu posso pregar o evangelho sozinho, posso ou não posso? Você já parou para imaginar que se eu pregar o evangelho sozinho, toda a comissão evangélica vai depender única e exclusivamente do meu dom? Do meu talento? E o pior, como eu tenho defeitos e tenho falhas, os meus defeitos vão comprometer toda a comissão, toda a pregação do evangelho que eu fizer. Agora, se ao invés de eu pregar o evangelho sozinho, eu me unir a vocês, se eu pegar os dons e os talentos que Deus me deu e unir com os dons e talentos que Deus deu para cada um de vocês como um grupo, você já imaginou a multidão de talentos que nós temos juntos? Você consegue imaginar se todos nós verdadeiramente formos discípulos do Senhor Jesus, usando os nossos dons e os nossos talentos para cumprir a comissão, pegando toda essa força, toda essa energia, toda essa sabedoria que Deus nos deu e levar isso para pregar o evangelho em vez de gastar esse tempo para ficar tentando tirar a gente da igreja? Aonde eu sou fraco, você é forte. Mas aonde você é fraco, ele é forte. E aonde ele é fraco, ela é forte. Por isso que eu não me canso de dizer. Na eclesia, na congregação dos filhos de Deus, nós unimos
os nossos talentos. E quando unimos os nossos talentos, nós anulamos os nossos defeitos. Por isso que juntos somos mais fortes. Isso é igreja. Isso é igreja. A minha definição, pessoal, escrevi eu essa noite. Depois de ler, estudar, de pesquisar, de orar sobre isso. Para mim, igreja é um grupo de pessoas que sabem que são espiritualmente doentes e que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Se reúnem para buscar nele, em Jesus, ajuda. Não é em mim, é nele, em Cristo. Amamos uns aos outros, apoiamos uns aos outros, lutamos pelo mesmo ideal. O ideal de sermos semelhantes a Cristo Jesus. O ideal de levar o amor de Deus às pessoas que não o conhecem. E por fim, o ideal de estarmos preparados para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Isso é igreja. Você sabe qual é a denominação que mais cresce no mundo hoje? É a dos cristãos sem igreja. Não tem como viver. Nós dependemos uns dos outros. Então, embora a igreja seja falha, seja fraca, ela é instrumento de Deus. A escritora Ellen White, falando sobre isso, ela escreveu assim: embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. É a igreja. Essa igreja existe com um propósito bem definido. Ela tem uma missão bem definida. E a mesma autora diz assim: a igreja é um instrumento indicado por Deus para a salvação da humanidade. Ela foi organizada para fazer o quê? Desculpa, eu não ouvi. Ela foi organizada para fazer o quê? E sua missão é levar o evangelho ao mundo. Se nós não cumprimos essa missão, a gente não tem razão de existir. Mas então o que nos diferencia uma igreja da outra? Frequentemente as pessoas me procuram e perguntam: no que vocês são diferentes? O que somos semelhantes é muito mais do que o que somos diferentes. Somos semelhantes, em primeiro lugar, porque todos buscamos na Bíblia. E também porque todos viemos da mesma raiz institucional. Você pode passar para mim meio rápido, eu não quero me deter na história, a gente já conversou um pouco sobre isso. A primeira, historicamente falando, a primeira organização institucional foi a Igreja Católica Romana, por volta do ano 313, não foi organizada por um movimento religioso, foi organizada por um líder político. As outras todas vieram dela e a gente ainda tem muita similaridade com tudo isso. Os reformadores, Calvino, Wesley, Knox, todos eles vieram dessa mesma raiz. Cada um encontrou um pedaço de verdade e se contentou com aquele pedaço de verdade que encontrou. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer para você que está aqui, para você que nos acompanha, se tem uma coisa que diferencia a igreja adventista de todas as outras, é que esta é a igreja que nasceu com o propósito de estudar toda a Bíblia. Estudar e resgatar a palavra de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Não são só os adventistas que serão salvos. Pelo contrário. Deus tem seus filhos em todos os lugares. Mas nós amamos a Bíblia. Nós somos apaixonados pela Bíblia. Ou pelo menos deveríamos ser. Se você não é, cria vergonha na cara.
Nós amamos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. Nós literalmente vivemos o princípio de Lutero de sola escritura. Só a Bíblia. Única e exclusivamente a Bíblia. Amigo, está na Bíblia? Concordo, estou dentro. Não está na Bíblia? Muito obrigado, passar bem. Simples assim. Isso não nos dá o direito de sermos melhores que os outros. Apenas nos dá o privilégio de conhecermos a vontade de Deus para os seus filhos e podemos viver de acordo com essa vontade. Nós somos irmãos. Nós amamos e pregamos o mesmo Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não fique com um pedaço da verdade. Quer você esteja aqui dentro, quer você esteja em qualquer outro lugar, não fique com um pedaço da verdade. Clame ao Senhor. Peça que o Senhor te mostre. Estude a palavra de Deus e tudo que você precisa conhecer, o Senhor vai te mostrar. Eu quero chamar um amigo meu aqui, Rômulo, por favor. Tudo bom, Rômulo? Esse microfone está funcionando. Som. Bom dia, bom dia. Rômulo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você está fazendo aqui. Por que você veio parar aqui na Igreja Central? Eu vim para Curitiba em 2002. No mesmo ano, na comunidade onde eu estava, fui ordenado pastor. Em 2006... fui convocado para estar numa outra comunidade, onde fui ordenado ministro, que era um dos postos mais altos. Em 2013, passei por um momento mais sombrio da minha vida. Só que nos idos de 90, na comunidade onde eu me converti, saiu uma lição, falava sobre seitas e heresias. E para mim, que gostava de estudar muito a Bíblia, a matéria que caiu e a lição para que eu passasse foi sobre a Igreja Adventista. Então, eu sou a pessoa que mais fui contra a Igreja Adventista, que denominava como seita. Então, todos os argumentos eu refutava, porque eu tinha, tecnicamente, conhecimento. E como é que você veio parar dentro da igreja? Estudando tanto contra a igreja. Deus precisava fazer algo ou permitir com que algo acontecesse para quebrar algumas coisas em mim. E nesse momento sombrio de 2013, em 2014, eu conheci uma amiga numa clínica que ela me convidou para vir à Igreja Adventista participar numa quarta-feira de oração. Cheguei aqui e eu sentei no terceiro banco dessa fileira aqui de lá para cá. Todo devedor senta no final do banco. Então eu era um deles, sentei lá no final do banco. Sentei, olhei para cima e falei, me perdi. Estou totalmente herege. Estou no antro da apostasia, né? Esse era eu. Falei, Deus, eu não consigo mais ouvir tua voz, não consigo mais te sentir. E eu estou no meio de um povo que eu fui o que mais falei contra. O que está acontecendo? E eu estava frequentando uma igreja e saía e vinha para cá. Houve um evento e eu orei, comecei a orar e jejuar, porque eu precisava de uma resposta, porque eu me sentia à vontade aqui dentro e onde eu estava eu não me sentia à vontade. Ou seja, o que você estava vendo era diferente daquilo que tinha ensinado para você. Totalmente. E esse foi o meu conflito, porque eu passei anos estudando e agora é diferente. Comecei a brigar com Deus e não foi uma briga. Eu acho que Jacó e eu estaríamos ali do lado a lado. Ele batia de um lado, eu batia no outro em Deus. Era mais ou menos nesse sentido. E Deus falou com você? Eu acho que Deus não só falou, como Ele... Porque houve um evento, não sei se é Bom Retiro, eu não queria ir. Eu estava em casa e era do Arena do Futuro e Deus falou assim, Rômulo, vai. Deus, mas por que eu tenho que ir? Eu quero ficar em casa. Vai, é importante que você vá. As meninas passaram, me pegaram. E chegando no ginásio, nas arquibancadas, eu sentei e o Senhor falou assim, Rômulo, levanta e vai lá atrás. As meninas pararam, me olharam, eu olhei para um lado, para o outro, o que foi? Eu falei, eu acho que estou ficando meio louco. Rômulo, levanta e vai lá atrás.
Levantei, saí da plataforma e fui até o final. Quando eu retornei na entrada principal do ginásio, o Senhor disse: agora vá à frente. Fui andando e parei assim para descer. E o Senhor disse assim: Rômulo, olha e veja. Quando eu olhei do lado de cada uma das pessoas que eles estavam, havia um anjo. Como vocês estão me vendo, Deus me permitiu ver. E eu olhava, e onde estava o pastor Luiz Gonçalves, na plataforma superior, havia um homem cuja face eu não conseguia ver e uma hoste de anjo muito grande. E o que estava sendo realizado alegrava o coração daquele homem que estava como centro. Tudo que estava sendo realizado. E eu olhando para aquilo tudo comecei a chorar. E a voz disse assim: Rômulo, este povo é meu povo. É um povo que eu amo, é um povo que eu zelo, e é um povo que eu tenho ciúme. Uma vez, respirei fundo, a voz disse a segunda vez: Rômulo, este povo é meu povo. É um povo que eu amo, é um povo que eu zelo, e é um povo que eu tenho ciúme. A voz disse a terceira vez com uma firmeza, assim: Rômulo, este povo é meu povo. É um povo que eu amo, é um povo que eu zelo e é um povo que eu tenho ciúme. Não vi mais nada, sentei, comecei a respirar fundo e chorar. Acabou a reunião, fui para casa. Como eu venho de um movimento totalmente diferente, dobrei o joelho em casa e falei para Deus assim: Senhor, a tua palavra diz que Satanás se faz de anjo de luz e que ele usaria de todos os artifícios para enganar. Então o Senhor vai ter que falar comigo, me mostrar a tua verdade. Entrei num processo de jejum e oração. Jejum e oração. Lembro-me que uma semana depois, eu entrando pela porta onde está o Juca, passei no terceiro banco. O pastor Fernando Iglesias estava pregando, e aonde o Senhor estava, o pastor Fernando estava aqui, havia um homem. A voz disse assim: Rômulo, olha e veja. Do lado do pastor Fernando havia um homem vestido de branco, alto, e o homem fazia com a mão para o lado direito, o pastor Fernando ia para a direita. E o que o pastor Fernando falava agradava ao homem. O homem fazia assim com a mão para o lado esquerdo, o pastor Fernando ia para a esquerda. E o que o homem falava, o que o pastor Fernando falava agradava ao homem. A voz disse assim, dentro dessa igreja, eu não estava num ginásio, lá atrás: Rômulo, este povo é meu povo. É um povo que eu amo, zelo e tenho ciúme. 3 vezes ele disse. Aí eu falei para Deus: entendi, Senhor, o que o Senhor quer. Foi onde eu procurei o pastor Fernando, porque eu queria fazer minha profissão de fé. Rômulo, Deus trouxe você para a igreja. Concorda comigo? Concordo. Você foi pastor, você foi líder religioso. Você já conhecia a Bíblia? Você encontrou coisas novas na Bíblia? Essa foi a questão. Eu achei que eu sabia e entendia a Bíblia. E quando coisas começaram a me ser apresentadas, eu entrei no meu dilema e na minha briga com Deus. Eu falei: não é possível. E eu comecei a brigar, e eu orava e jejuava. E verdades que eu não conhecia começaram a me ser esclarecidas. Porque eu falava: Deus, esteve tão diante dos meus olhos, eu nunca consegui enxergar isso, não é possível. Aí eu entrei nos meus embates. Mas encontrou? Encontrei, mas não foi fácil. A última, eu estava próximo ao Walmart e dirigindo, o Senhor falou assim: Rômulo. Eu falei, parei o carro no acostamento e ele disse: veja, eu vi uma caçamba, como de um caminhão, com muita areia. E de repente uma mão vinha e passava pelos grãos de areia. E saía com um punhado de areia na mão. Nessa hora eu falei: vixe, o negócio está feio para o meu lado. Mas eu não entendi. Isso fica para uma outra hora, pastor? Fica, você já vai contar. Obrigado, Rômulo.
Não é fácil vir aqui à frente contar a sua história. Não tem nada, está tudo certo, mas mexe muito com as emoções da gente. Eu sei que há pessoas que estão ouvindo essa mensagem pensando assim: que bom que ele encontrou essa verdade. Então eu quero me dirigir a 2 grupos agora. Eu quero me dirigir em primeiro lugar ao grupo de pessoas que está buscando a verdade onde você estiver. Deus quer falar com você. Talvez você esteja vindo aqui à igreja pela primeira vez. Talvez você já esteja acompanhando, assistindo pela Novo Tempo, relutando. Talvez você venha assistindo os nossos cultos pela internet sem entender direito o que vai acontecer, o que pode acontecer com você. Deus está pronto para falar com você. Todas as pessoas que oraram e clamaram ao Senhor, Deus se revelou a eles. Então clame ao Senhor. Por favor, eu não estou dizendo que essa igreja é melhor do que as outras. Eu não estou dizendo que nós aqui somos melhores do que os outros. Não, nós somos tão ruins e tão pecadores quanto, mas buscamos a palavra de Deus. Olhamos para a Bíblia como um todo. Filho, se você acha que conhece a Bíblia, não se iluda com isso. Clame ao Senhor e leia a Bíblia. Mas eu também preciso falar com os meus filhos aqui. Porque a gente vive das tradições, a gente vive do passado. A maioria de nós aqui dentro até faz as coisas certas pelo motivo errado. Não tem base bíblica para isso. Nós somos uma geração de pessoas que cresceu aqui dentro e achando que conhece e não conhece, filho. Leia a Bíblia, estude a palavra. Eu para buscar e encontrar Deus, e não, essa não é a igreja dos meus pais, eu saí da igreja. Eu passei 4, 5 anos no lixo, para Deus ir lá me buscar de volta. Eu busquei, eu li, eu estudei. E quando eu voltei, essa não era mais a igreja do papai ou da mamãe, essa é a minha. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o chamado que Deus me fez. Olha a convicção com que o Rômulo está aqui, sabendo do chamado que Deus fez para ele. Mas de repente eu vi os meus filhos crescendo e comecei a pensar: será que meus filhos vão ter que sair da igreja? E eu comecei a questionar com os meus filhos: se eu não fosse dessa igreja, você seria? Se eu não quisesse ver você ali dentro, você lutaria comigo para defender uma verdade que você acredita? E eu comecei a desafiar os meus filhos para buscar por eles mesmos a palavra do Senhor. E sabe qual é o problema quando nós não temos raízes profundas? A gente começa a viver de bobagem. A gente começa a acreditar em qualquer coisa que apresentam para a gente. E ao longo desses 30 anos de ministério, eu tenho visto todo tipo de vento de doutrina arrancando gente da graça de Deus. Gente pregando sobre perfeccionismo. Gente dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Gente trazendo o judaísmo para dentro da igreja e dizendo que Cristo não é o Filho, não é o Salvador. Outros dizendo que Cristo perdeu a sua onipresença. Outros tentando antecipar acontecimentos proféticos, dizendo: vai embora, some daqui, vai viver isolado no meio do mato, vai chegar o momento para isso. Mas hoje a ordem de Deus é para pregar.
E essas pessoas que têm teimado nestas coisas, eu não tenho visto crescimento espiritual entre eles. Desculpe a minha sinceridade. Isso pode ser novo, pode ser novidade para você. Mas essas coisas são antigas. E o fruto de tudo isso é dor, angústia, sofrimento, apostasia, afastamento de Deus. Você se acha o único descobridor da verdade. Essa não é uma verdade. Essa igreja foi plantada por homens e mulheres de Deus, que se prostraram de joelhos durante anos, décadas, clamando ao Senhor. Nós não queremos um pedaço da verdade, nós queremos a verdade. Nós não queremos um pedaço da Bíblia, nós queremos a Bíblia. Criam em coisas diferentes e não sossegaram. Não tiveram paz enquanto o Senhor, ao longo dos anos e décadas, não foi lhes revelando a sua mensagem através da palavra. Cuidado com esses ventos que sopram de um lado para o outro. O Senhor diz: pelos seus frutos os conhecereis. Cuidado com essas dietas malucas que trazem por aí, dieta do Éden. Não pode comer nada que dá embaixo da terra. Crudivorismo, não, é proibido, é pecado cozinhar. Algumas dessas dietas, inclusive, são muito boas para casos específicos. A ordem de Deus é equilíbrio, é bom senso. E a gente tende a viver uma vida desregrada. E quando tem um problema, aí cai no outro extremo de querer agora ser tudo diferente. E aí rompe o evangelho, porque agora, daqui para frente, toda a minha pregação é isso daqui. Amigos, o mundo precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Essa semana nós recebemos uma delegação da Austrália aqui na quarta-feira. Quase 70% dos australianos não sabem quem é Jesus Cristo. Eu visitei Taiwan. 98% da população de Taiwan nunca ouviu falar no nome do Senhor Jesus. Mas olha o nosso vizinho aqui da igreja. E sabe, ao invés de dedicarmos nossa energia para evangelizar esse povo, a gente fica trazendo os conceitos pessoais. Não dá para viver em um lugar onde as coisas vão se dividindo, dilacerando. O povo de Deus precisa de união. O Sr. White diz assim: se alguém forma o próprio conceito no tocante à verdade bíblica, sem atender a opinião de seus irmãos, justifica o seu procedimento, alegando que tem direito de pensar livremente, impõe as suas ideias para os outros, como pode ser cumprida a oração de Cristo quando Ele diz que sejam um? Ela continua dizendo: e se outro e outro ainda se levantam, cada qual afirmando seu direito de crer e falar o que ele quer, o que lhe aprouver, sem atentar para a fé comum, onde estará aquela harmonia que existia entre Cristo e seu Pai, cuja existência entre os irmãos Cristo orou? Amigos, mais do que nunca nós precisamos nos unir em um propósito. Precisamos nos abraçar como amigos e irmãos, estudar e conhecer a palavra do Senhor. Cumprir a comissão evangélica. Muitos vêm de outras igrejas e trazem as suas tradições e têm dificuldade ainda para entender o que a palavra do Senhor diz. Hoje é um dia para abrir o coração
de quem está aqui dentro e de quem está lá fora. Entendemos as nossas limitações, rasgarmos o coração diante do Senhor nosso Deus. Buscar a tão sonhada temperança, o equilíbrio da fé cristã. E no centro nos abraçarmos, orarmos juntos, chorarmos juntos, nos apoiarmos. Para juntos encontrarmos com o Senhor Jesus. Eu queria que a história do Rômulo terminasse no dia que ele disse que se tornou membro dessa igreja. Mas o Rômulo ainda tem mais um pedacinho da história dele, que foi muito mais difícil do que essa daqui. Rômulo, acaba de contar pra gente o que aconteceu com você, filho. Ele já está vindo aí. Eu fico impressionado quando eu vejo a maneira como Deus trabalha. Eu pedi que o Rômulo viesse aqui, porque Deus chamou o Rômulo como chamou o apóstolo Paulo. Um tremendo soldado do Senhor, que estava no exército errado. Por que você está com essa roupa, Rômulo? Lembra da mão passando no monte de areia? Minha esposa me perguntou, por que você não quer comer? Eu falei, estou jejuando e orando porque eu preciso de uma resposta de Deus. Um pequeno grupo na minha casa, com pessoas mais que especiais, um tema surgiu, rebatismo, batismo. Não é fácil você lidar com um cristão pentecostal, ainda mais se ele tiver algum pouquinho de embasamento. E eu passei uma semana orando e jejuando, orando e jejuando. Numa bela noite, dormindo, tive um sonho. Eu via um tanque de batismo, pessoas descendo e sendo batizadas. Um homem vinha e eu com uma beca de batismo, botava a mão no meu ombro e dizia, é a sua vez, Rômulo. Eu falei, não, a Bíblia diz um só batismo. Eu já me batizei, sou batizado na igreja. No batismo de Jesus, desci as águas. O homem bateu a mão no meu ombro e disse, sua vez, Rômulo. Eu arranquei a beca e entreguei na mão dele e disse assim, você está falando com a pessoa errada. Há muitos outros aqui que precisam ser batizados, e não eu. O homem bateu a mão no meu ombro e disse, esse é o seu problema. A sua soberba, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, a sua vaidade está te tirando do reino. Esses não são sentimentos celestiais. Se fosse necessário eu morrer por você, quantas vezes necessário fosse, eu morreria. Você não entendeu o que é o batismo. Você não entendeu o que isso significa. Você não está pertencendo ao reino dos céus. Os grãos de areia são aqueles que pertencem ao reino dos céus e que estão vindo às minhas mãos. Você não faz parte desse grão de areia. Você não faz parte deste povo. Você não tem relacionamento comigo. Então aquela areia que a mão tirou, era você? Era eu. Separado do povo de Deus. Totalmente separado. Para mim foi difícil, porque você batiza bastante pessoas, prega, e ele dizer para mim assim, você não está no céu, porque você não se comprometeu comigo. Você não morreu para mim. Naquele momento eu entendi. Rômulo, quando veio para a igreja, ele alegou que já havia sido batizado por imersão e recusou ser batizado. Ele foi recebido por profissão de fé. Esse foi um assunto que sempre martelou no coração dele, que ele sempre discordou da igreja. Até que Deus lhe mostrou na palavra. Até que Deus rasgou o coração.
E há uns dias atrás o Rômulo me procurou aqui e disse assim: pastor, eu preciso ser batizado. Eu falei: como assim? Sabe, Rômulo, como Deus sempre usou Paulo, Deus tem uma missão para você, filho. E você está mostrando para mim, para todos nós aqui dentro, para uma multidão de gente que está vendo a gente, que de fato nós precisamos ser batizados pelo Senhor. Nós professamos uma coisa que não somos. A gente tem um discurso bonito, mas a nossa vida não é compatível com o nosso discurso. Eu estou feliz pela sua decisão, Rômulo. A gente vai se encontrar aqui dentro daqui a pouquinho. Eu vou pedir que as crianças não venham aqui para frente hoje. Por favor, pais, segurem um pouquinho as crianças com vocês. Esse é um momento muito especial de consagração e de meditação. Eu quero que você reflita sobre a sua vida espiritual, sobre a sua comunhão com Deus. Eu quero que você entenda o que aconteceu com você desde o momento em que você supostamente encontrou Jesus. Será que de fato eu e você somos discípulos do Senhor Jesus? Será que a gente sabe de fato o que a gente está vivendo? Ou vivemos vãs repetições, tradições vazias, cumprir obrigações? Será que eu abro a Bíblia todos os dias e estou tão longe do Senhor assim? Deus está chamando você hoje para um batismo. Esse não é o batismo do Rômulo. Esse é o seu batismo. É hora de acordar. É hora de fato, ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Por favor, converse com Jesus enquanto você assiste a esse batismo. Adorar o Senhor, igreja. Desculpa. Cante. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego o corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, quero dedicar. Se você sabe fazer vozes de vida agora. Kleber, antes de você cantar mais uma estrofe, eu preciso chamar. Eu preciso chamar aqui quem hoje sentiu do coração essa necessidade de colocar a vida nas mãos do Senhor Jesus.
eu pedi que as crianças não viessem para cá hoje, porque esse espaço está reservado para você. E enquanto nós cantamos a outra estrofe, Rômulo, vem para cá, filho. Eu quero convidar que venha à frente quem de fato entende que precisa dessa renovação, de um batismo, de nascer de novo no reino do Senhor, de começar uma nova vida com Ele. Cante. Tudo a Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Só a igreja, cante mais uma vez, tudo entregarei. Tudo Pode vir. Deus está chamando você. Não sou eu que estou te chamando, é o Senhor Jesus. Há muita vida para você. Há um chamado grande, muito abarcante. Rômulo, eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Sei que a tua esposa está feliz. Mas o que mais me alegra é ver que o Senhor chamou. E é ver que você respondeu. Que Deus te abençoe, filha. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por essas pessoas que vieram aqui à frente respondendo ao teu chamado. Obrigado por tantas outras pessoas que se levantaram na frente da televisão, na frente de um computador, dizendo: Senhor, aqui está minha vida. A gente fica relutando, mas não dá. Senhor, eu entendo que o Senhor está mexendo com o nosso coração muito intensamente hoje. É um repensar, é um reconstruir, é reestruturar toda a nossa mente e entender definitivamente o quanto é bom viver ao teu lado, quanto é bom aceitar o chamado de ser um discípulo teu. Nós não queremos mais ser membros de igreja, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros discípulos teus. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. O Rômulo está aqui ao meu lado, simbolizando essa entrega que todos nós estamos fazendo a Ti, Senhor. Alguns estão renovando. Outros estão passando por uma renovação completa, uma verdadeira conversão. E muitos outros, como o Rômulo, precisarão passar aqui pelas águas para entender que aquela vida tem que morrer. E de que de fato precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, o Rômulo tem vivido os teus princípios.
Mas ele descobriu coisas novas e agora ele quer ser uma pessoa diferente nessas novas descobertas. Que o velho Rômulo possa morrer. Que o velho Paulo possa morrer. Que a velha pessoa que nós éramos possa morrer. E que possamos de fato ser nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, como ministro do Evangelho agora, é um privilégio para mim poder batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Quando Deus chega é assim. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Não vá embora agora. Nós vamos ter aquela oferta do bem pelo bem. Quem puder apoiar financeiramente na evangelização ali do bairro São Francisco. E logo depois da oferta eu vou fazer uma oração. E então nós vamos sair para a escola sabatina. Deus te abençoe e Deus te acompanhe. Muito obrigado. Você pode trazer suas ofertas para o bem pelo bem aqui. Os gasofilatos já estão aqui à frente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença. Que de fato o Senhor continue falando na minha vida, falando na sua vida, ao meu coração e ao seu coração. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. É maravilhoso ouvir a Tua voz, sentir o Teu Espírito Santo nos chamando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, nos dê forças, nos dê coragem de responder a esse chamado e de viver de acordo com o Teu ideal
para cada um de nós, Senhor. Que de fato possamos te buscar cada dia mais. Que de fato possamos ser tão semelhantes ao Senhor Jesus, que a gente não tenha mais como viver aqui neste mundo. Senhor, por favor, abençoa a tua igreja. Abençoa este teu povo que se reúne em teu nome. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Multiplique os nossos dons, os nossos talentos. Una-nos cada vez mais em amor, para que juntos possamos ser a tua voz aqui em Curitiba. Possamos ser a tua voz lá no Chile. Possamos ser a tua voz aonde houver pessoas te vendo e te ouvindo agora. Que a tua voz, o teu chamado chegue a cada coração. E nós sejamos os teus instrumentos, Senhor, preparando um povo para encontrar contigo nas nuvens dos céus. Continua conosco durante o tempo da escola sabatina. Eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém.